conversar rapidinho? Quer dizer, rapidinho não, que eu nunca consigo ser muito sucinta. Hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Fazia tempo que não tinha vídeo assim neste canal maravilhoso que tanto amamos. E hoje finalmente eu vou responder então algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Acho que a última vez que eu respondi um vídeo assim foi lá no outro apartamento em outubro, talvez, do ano passado. Não sei, poderia... pode ser. Faz tempo mesmo, não me lembro. Mas então, pedi pra vocês mandarem perguntas. Vocês mandaram algumas perguntas bem boas e eu vou aproveitar então pra responder enquanto tomo um café com você. Tô gravando na quarta, na terça, vocês vão ver esse vídeo na sexta-feira. E já aproveito então pra pedir que você me dê ideia de vídeo, que eu tô amando que estamos juntos por aqui de novo, mas eu ando sem ideia. Então se você quer algum assunto muito específico aqui no canal, comenta aqui embaixo que eu vou gravar pra vocês. Vika, você já pensou em escrever um livro falando só sobre a solteirice e as suas experiências? Como que tá a sua relação com doces? Frequência, quantidade, autopermissão e cobrança? Então, desde que eu emagreci, né, eu mudei bastante os meus hábitos alimentares e uma coisa que me ajuda muito é não comprar. Então eu não compro doce, por exemplo, agora, nesse exato momento aqui na minha casa, não tem doce. O que tem de doce é geleia e tem leite ninho, que quando eu tenho, assim, aquela vontade louca de comer doce, eu tenho feito isso. Eu tenho colocado um pouquinho de leite ninho num copinho assim, com um pouquinho de água, faço um creminho, como ele e passa a minha vontade de doce. Eu fiz isso, inclusive, hoje depois do almoço. E eu tenho feito assim, sabe? Me ajuda demais não ter. Como aqui no meu prédio também não tem mercadinho, me ajuda mais ainda, porque ano passado lá no apartamento no centro de São Paulo, tinha mercadinho no prédio. E aí, amigas, era muito difícil mesmo, porque quando me dava aquela loucura de comer doce, era só pegar o elevador e descer e ir até o mercadinho. Agora não tem essa opção, eu preciso andar 3 quadras pra chegar no mercado, então muitas vezes eu só fico, não, peraí, eu vou escovar o dente que vai passar minha vontade de comer doce. Ou então eu simplesmente como o leite ninho, como eu falei pra vocês, ou como outra coisa, bebo água, vou me entreter. Mas eu não tenho me proibido, por exemplo, saindo quando eu não tô em casa, eu tomo sorvete. Ontem eu tava na rua, eu tomei uma casquinha de sorvete do Mac, que me deu vontade. Às vezes eu tomo um milkshake do Bate de Latte, que eu também amo. Isso acontece mais nos finais de semana, né, que é quando eu tô mais fora de casa. Ultimamente eu tenho ficado bastante em casa. Ano passado eu saía muito mais do que eu saio hoje. Hoje eu saio muito, mas eu saio pra compromissos da igreja e de trabalho, e normalmente nesses ambientes não tem, assim, muitas tentações de comida, de doce, assim, como eu tinha antes. Porque antes eu saía muito de casa pra trabalhar, fazer home office fora, né, trabalhar em algum lugar, e aí eu ia num café, e num café tem o quê? Tem um doce, tem um sorvete, tem um brownie, e aí eu comia mais do que eu tenho comido hoje. Então eu acredito que isso tem me ajudado muito a me controlar, mas eu não me impeço, não. Eu sei o meu limite. Eu sei que a exceção não é a regra, então nos dias normais da semana eu tenho comido melhor, então eu não fico me culpando quando eu passo do ponto. Semana retrasada, eu acho, uma amiga minha me deu uma... Ela foi viajar e ela trouxe pra mim um chocolate de Portugal, comi na maior alegria, na maior felicidade. No outro dia, tava normal de volta na dieta, na rotina, nos exercícios. Então o que a gente tem que ter em mente é que a regra não é... a exceção não é a regra. Então se a regra da minha vida tem sido uma alimentação mais controlada, mais cheia de fibras, rica em proteínas, então tá tudo bem quando eu como aí uma coisinha fora e não vou surtar por causa disso, não. Como manter o hábito da leitura em meio a tantos afazeres e obrigações? Gente, eu confesso que é muito difícil. Passei aí um bom tempo sem conseguir ler, eu tô voltando a ler agora desde junho, mais ou menos. Eu li muito quando eu fiz a cirurgia, fiquei na recuperação e aí eu aproveitei pra ler bastante. Mas antes eu não tava conseguindo ler e depois de março eu fiquei aí uns bons 2, 3 meses sem ler de novo, porque realmente a rotina me engoliu. Livros cristãos eu sempre leio porque eu leio no horário do meu devocional. Então, como eu leio a Bíblia todos os dias, eu termino de ler a Bíblia e eu leio aí um capítulo, algumas páginas de algum livro que eu esteja lendo nesse sentido. Mas os meus livros de estudo e as minhas leituras de ficção é mais difícil de encaixar. O que eu percebo é que quando eu estou lendo um livro que eu estou verdadeiramente interessada, eu dou um jeito. Então, por exemplo, agora eu estou lendo esse aqui,
que é o Amigo Imaginário do Stephen Chbosky, e eu tô gostando, então eu tô conseguindo colocar ele em mais momentos. Então tô terminando de enviar um documento, eu tenho que esperar uma resposta de alguém, eu leio ali umas 2, 3 páginas no meio do dia. Às vezes antes de dormir eu tenho colocado mais tempo de leitura do que tempo de assistir algum episódio de alguma série, porque eu tava assistindo Young Sheldon e eu tava um pouco viciada no Pequeno Sheldon. E aí eu não tava lendo tanto, mas agora que eu tô gostando muito do livro, antes de dormir, eu apago a luz do quarto, fico só com a abajur e leio aí alguns capítulos antes de dormir e eu vou inserindo na rotina. Tô lendo no trem, mas é uma coisa que eu preciso fazer se encaixar, sabe? Eu já aceitei que eu não sou mais a leitora que eu era, eu não vou voltar a ler como eu lia 4, 5 anos atrás, porque minha vida não cabe mais. Antes eu tinha muito tempo pra leitura, o meu trabalho estava muito envolvido com as minhas leituras por prazer e hoje já não é mais assim. Então eu não posso exigir de mim algo que não se encaixa com a vida que eu levo hoje. Então por isso não tenho conseguido fazer como eu fazia, mas tá tudo bem também. Assim, eu tenho levado numa boa, falei no vídeo aí recentemente que eu tô levando a minha vida de leitora com muita leveza e tá sendo muito bom, e eu recomendo que vocês façam isso também, porque tem que ser um hobby, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, e se começa a ficar muito cheio de obrigações, perde a graça. Como é ser solteira e morar sozinha, Vitória? Eu acho que é muito bom, sério, eu gosto muito, tenho altos e baixos, obviamente. Ano passado eu tive muito mais baixos do que altos, passei muitos tempos difíceis porque eu tava me adaptando, mas eu vejo que esse ano tá sendo muito bom. Eu gosto muito da minha casa, eu gosto muito da minha vida e eu tenho passado muito tempo com Deus, tem sido um ano de muito aprendizado. E obviamente que tem dias que eu fico mais triste, mas daí são dias que eu saio, que eu converso com alguém, ou então eu passo mais tempo com Deus. Eu não gosto de alimentar meus buracos com outros buracos, então eu vou na fonte pra tratar da onde tá vindo essa tristeza. Às vezes é uma tristezinha normal, às vezes é fruto de carência de alguma coisa que eu vivi, que eu estou vendo. Então eu gosto de tratar e ir ao fundo pra não alimentar, sabe? Sentimentos ruins. Mas no geral eu gosto muito, eu sou muito feliz nessa estação da minha vida. Quero muito me casar, não vejo a hora de me casar, mas eu tenho aproveitado, sabe, esse tempo aqui, porque eu sei que quando ele acabar, ele vai acabar mesmo. Então, eu vou sentir saudade. Então eu gosto de aproveitar, gosto da minha rotina, gosto de ler meus livros, de assistir meus filmes, de estudar, trabalhar. E, enfim, eu gosto. E eu acho que você tem que lidar com esse tempo com muita sabedoria, porque pode ser também uma porta aberta pra coisas muito difíceis, assim, como pecados, como vícios, como murmurações, tristeza. Então você tem que vigiar bastante, e eu vejo que você colhe frutos quando você tá semeando no lugar certo. E se você tá semeando no terreno de Deus, ele faz crescer, e é muito bom. Quando você pensou que ia voltar pra São Paulo em 2022, mas não aconteceu, o que você fez nesse tempo? Pra quem não sabe essa história, eu tenho alguns vídeos aqui no canal em que eu conto isso, mas eu morei em São Paulo em 2021, e em 2022 eu voltei pra Maringá, pra casa dos meus pais, achando que eu voltaria logo em breve pra São Paulo, e Deus acabou me deixando lá até 2023. E tem um vídeo em que eu conto tudo isso aqui no canal. Tem uma visão de fora já faz um ano, já passou mais de um ano. Então eu olho de lá e eu consigo perceber que muitas coisas estavam envolvidas. Eu fiz terapia depois, muita coisa me ajudou a entender. Tinha mais envolvido, não era só a minha vontade, ou então tinha mais coisa. E eu tava apaixonada, eu tava num lugar em que tava todo mundo vivendo a mesma coisa, era um lugar muito bom, assim, com pessoas que eu amava muito, que eu confiava. Então parecia bom ficar. Mas não é porque é bom que é o melhor de Deus pra nós. E eu comecei a perceber que eu tava talvez vivendo esse lugar de viver algo bom, mas de não viver o melhor de Deus pra mim. E essa semana anterior à minha volta, que eu ia voltar pra passar o Natal com os meus pais, né, as férias, e eu voltaria daí em janeiro pra São Paulo, eu comecei a ficar extremamente mal e ansiosa. Meus pais muito tristes, meus pais falando, filha, eu vivi a minha vida. Eu passei um tempo triste, eu passei um tempo com várias questões, eu queria muito voltar pra cá, principalmente porque na época eu tava namorando, então foi difícil. Assim que o namoro terminou, eu me permiti viver, eu entendi que era o lugar que Deus queria que eu estivesse, e foi tão engraçado que quando Deus me mandou voltar, eu não queria voltar. Eu queria ficar lá em casa mesmo, com os meus pais, com a minha família, e vivendo minha vida em Maringá. Eu tava bem feliz. Mas foi muito bom vir, eu sou muito grata a Deus por esse processo também. Qual livro da Bíblia você está lendo agora? Eu estou lendo Juízes, estou lendo Salmos, quase terminando, e estou lendo Mateus. Eu faço essas leituras
simultâneas do Antigo e do Novo e dos livros proféticos e poéticos no meio. Mica, você já pensou em ser católica? Já estudou sobre o catolicismo? Então, eu nunca estudei a fundo, mas eu fui católica por toda a minha vida, assim, até o momento em que eu me considerei ateia, quando eu era jovenzinha ali, naquela minha época revoltada. Até antes daquele momento eu era católica. Eu fui batizada na igreja católica, fiz catequese, fiz primeira comunhão, tudo certinho, minha família inteira era católica. Mas eu nunca fui uma católica verdadeiramente praticante. A minha mãe era muito católica, ela conhecia de fato, assim, as tradições, os ritos, ela era, como é que chama? Devota de Maria e todas essas coisas. E quando ela se converteu ao protestantismo, né, a igreja evangélica, eu tinha 14 anos e quando eu voltei a ter contato com Deus, o meu contato foi direto na igreja evangélica. Nunca pensei em olhar para a igreja católica depois disso, porque eu acredito que se nós cremos em algo, nós cremos que essa é a única verdade. E hoje eu entendo a igreja evangélica como a igreja certa, se é que se pode dizer assim, porque a igreja evangélica é muito, né, plural. Mas a fé protestante é a fé que eu reconheço como minha e que eu acredito que seja verdadeira. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu não sou daquelas crentes que acham que o católico tem que se converter. Não, eu não acho. Eu acredito que eles são nossos irmãos também, que eles também acreditam em Deus. E eles vão pro céu, eles podem estar salvos, assim como um evangélico pode estar salvo ou não. Então, assim como um evangélico também pode não estar salvo. Eu não acredito que nós professamos fés diferentes e que o católico tem que se converter ao protestantismo. Eu acredito que o católico tem que renunciar a seus pecados e suas idolatrias e as coisas que não estão em concordância com a palavra de Deus, com a Bíblia, assim como eu acredito que os evangélicos também têm que se arrepender dos seus pecados, abrir mão dos seus ídolos e das coisas que vivem que não estão em concordância com a palavra de Deus. Mas, obviamente, tem coisas na fé católica que eu não acredito, portanto, não é a fé que eu professo. Eu acredito que a escritura é a única base de fé e prática, e eu sei que a igreja católica tem mais coisas, né? Ela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que não é toda a palavra de Deus. Então, nisso, pra mim, é o meu maior ponto de divergência com a igreja católica, e por isso eu não sou católica e não tenho vontade de ser, nem nada disso, porque pra mim é só a escritura mesmo, só a Bíblia. Como demonstrar pra pessoa que você só quer amizade com ela? Gente, eu acho que sendo bem claro nos seus posicionamentos, nos seus limites levantados e falando se for necessário. Eu acho que amigo sabe quando você é amigo, mas é muito importante que nós tenhamos bons limites levantados nas nossas amizades com o sexo oposto. Já falei 1000 vezes sobre isso aqui e eu quero até falar mais sobre isso no Lugar Secreto, porque eu fui bem testada nisso recentemente e posso garantir pra vocês que não existe amizade entre homem e mulher. Tô brincando, óbvio que existe, mas tem que ter bons limites, gente. Essa coisa de, ai, meu melhor amigo é um homem e não, nós não somos nada, nós somos melhores amigos. Não, tá? Só não. Não é assim que funcionam as coisas no mundo adulto. O seu melhor amigo tem que ser Deus, depois de Deus é o seu marido ou o seu namorado. Não dá pra ter outro melhor amigo. E, enfim, demonstre levantando bons limites, sendo sábia, não dando espaço pra defraudação, nem pra você e nem pra ele. Quando que foi o seu último beijo? Na última vez que eu namorei. Como se tornar madura ainda morando com os pais? Essa pergunta é muito boa e eu acredito que tem muitas coisas que você pode fazer pra alcançar maturidade mesmo morando com seus pais, porque eu não acredito que seja empecilho, mas eu sei que sim, pode virar uma zona de conforto e você cair ali num lugar de parar de crescer simplesmente. Pra você ser mulher mesmo morando na casa dos seus pais, você precisa agir como mulher, tendo responsabilidade de mulher, deveres de mulher, atitudes de mulher. Então não agindo como se a casa dos seus pais fosse um hotel, que você tem cama arrumada, roupa lavada, comida na mesa e você não faz nada ali. Você só recebe e não serve. Então ajude seus pais com as contas, ajude os seus pais com a limpeza da casa, agregue dentro da casa de vocês e se imponha também como adulta para os seus pais, diminuindo a parte de satisfação, por exemplo. Eu fazia muito isso, assim, sair de casa, eu só avisava que eu ia sair, eu não perguntava mais pra onde eu ia, mas porque eu tava muito em concordância com todo o restante das normas dentro da minha casa. Eu ajudava meus pais nas contas, eu ajudava meus pais com a organização da casa, eu me portava como uma mulher, não dependendo deles, como se eu fosse dependente deles. Então, os nossos posicionamentos nos apontam para um lugar de colheita, e quando a gente
entende isso, as outras coisas rompem pra nós também. Então isso é muito importante. Então outra coisa que você pode fazer além de se posicionar como mulher é investir em você como mulher de Deus. Então compre cursos, entre em comunidades, estude, vá pro mercado de trabalho, converse com pessoas, saia ali dessa zona de conforto, dessa posição de menina e comece a viver uma vida de mulher. Você está vivendo o melhor ano da sua vida? Gente, eu espero que todos os anos eu possa dizer que eu estou vivendo o melhor de Deus, porque eu acredito que o melhor de Deus pra nós é o agora, é o já, porque o ontem já foi e o amanhã ainda não veio. Então eu acredito que a gente tem que ter essa consciência de que Deus já deu o melhor dele por nós, que é Jesus, e o agora, o momento em que eu estou agora, eu tenho tudo o que eu preciso, porque o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Óbvio que tem momentos mais difíceis, épocas mais difíceis, mas eu avalio isso depois que eles passam. Então no agora eu estou num momento muito bom, crendo que eu estou no melhor de Deus pra minha vida, e daqui a anos eu vou olhar pra esse momento e dizer que eu estou no melhor momento naquele momento. Entendeu? Faz sentido? Eu sei que depois, né, no final de um ano a gente consegue avaliar, pensar, nossa, que ano bom, que ano ruim, que ano... E a gente entende, né? Mas eu não sei se tem essa coisa de, ai, 365 melhores dias da minha vida. A vida é montanha-russa. Eu vivi 2 meses muito difíceis esse ano. Muito difíceis. Mas também vivi já meses muito, muito bons. Então, assim, como elencar uma coisa dessas? É muito difícil. É necessário ter muitas bíblias? Às vezes eu me comparo com as pessoas que têm muitas e acho que meu devocional só vai ser bom se eu tiver uma bíblia ideal. Mulher, pelo amor de Deus, não! Óbvio que é muito bom e é uma benção nós podermos ter acesso a diversas edições da Palavra de Deus e é de maneira tão fácil, né? Não que seja acessível, mas que tá ali disponível. Se você juntar dinheiro, você consegue comprar, entendeu? É muito bom, é uma bênção a gente poder viver um momento da vida, da liberdade de expressão que seja religiosa na atualidade, em que a gente pode ter acesso à palavra de Deus dessa forma, mas você não precisa da Bíblia YX, sei lá, Z, não precisa. Você só precisa na Bíblia, em qualquer edição que seja. Pelo amor de Deus, para de colocar empecilho no seu devocional. Quem tá falando isso é o diabo pra você, porque ele não quer que você leia a Bíblia, tá bom? Bíblia boa é Bíblia lida, estudada, meditada. Nossa, meu Deus do céu, para com isso. Você tem o que você precisa pra fazer o devocional na palavra de Deus, em qualquer uma que seja. Se você tem uma Bíblia e você está lendo ela, ela é uma boa Bíblia pra você. Vica do Céu fala desse story anterior. Que projeto é esse, mulher? Gente, deixa eu contar. Se você não me segue no Instagram, você perdeu, mas eu finalmente contei pra vocês que eu estarei sendo lançada na Bienal de 2024 de São Paulo e eu quero te encontrar lá e eu estou muito, muito feliz. Estou sendo lançada junto com mais 6 mulheres incríveis num projeto chamado Simples Assim, que é um devocional pra mulheres e é bem focado assim em mulheres que ainda não estão onde gostariam de estar. Às vezes você acabou de casar, ou você não casou ainda, tá solteira, ou você ainda não tem filhos, ou você ainda não alcançou alguma coisa específica na sua vida. É aquele lugar do eu ainda quero chegar em um lugar mais longe, eu ainda quero algo. E principalmente pra você mulher que não casou. Nós pensamos muito nessa faixa etária dos 25, 30 anos por aí, 24, 32 anos, pra alcançar essas mulheres que ainda não estão nos seus 40 anos e que também não são mais novinhas e que querem mais de Deus. E esse devocional tá incrível, incrível, incrível. É um projeto que eu desenvolvi, que eu trabalhei, que eu criei. Eu tô muito feliz de fazer parte disso, de ser autora desse livro. E no dia 6 de setembro eu estarei na Bienal pra te encontrar e pro lançamento oficial. E eu quero muito te encontrar lá, então é São Paulo, dia 6 de setembro, na Bienal. Nós temos um encontro marcado pra dar um abraço, conversar, dar risada, e vai ser muito bom. E todas as outras autoras estarão lá comigo. São elas a Jay Santana, Jay Reis, Thaís Linares, a Isa Dimas, a Ludmila Dias e a Bruna Vieira. E, gente, sério, eu tô muito feliz, elas são incríveis. E esse devocional tá realmente fora da curva. Eu tenho certeza que vai ser o devocional da sua vida. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like se você não deixou. Se inscreve nesse canal. Aqui tem vídeo toda terça e sexta ao meio-dia. Me conta se você quer ver mais coisas, o que você quer ver por aqui. Tem canal de vlog que tá um pouco abandonado, porque eu ando com um pouco de preguiça de vlogar, não posso mentir. Mas ele existe, tem vlog lá e logo tem vlog de novo. E quero te ver, quero te conhecer, quero ter você comigo no lugar secreto. Aqui embaixo tem link. Me segue no Instagram pra não perder nada. E é isso. Um beijo.